Imagine você a cena. Há mais de 2000 anos, um homem chamado Jesus, caminhando pelas ruas ou ruelas da Palestina, falando sobre amor, falando sobre amar o próximo como a si mesmo, sem grandes pretensões, na sua simplicidade. E o tempo vem passando. Será que nós aprendemos essa lição? E isso veio de tempos em tempos, vários anos se passaram, e as pessoas escolhem para amar as pessoas as religiões. E aí eu pergunto, será que nós estamos realmente usando as religiões para termos a religiosidade em nossos corações? Hoje conosco, essa figura simpática que é a Madame Baruch, Mirelle. Mirelle, o que você acha dessa afirmação? Será que nós precisamos de uma religião para exercer o amor que Jesus nos ensinou, nos ensina? Bom, hoje vamos falar de um assunto muito importante, né, para a nossa vida. Deus instituiu, Jesus instituiu o mandamento maior, que é a lei de amor. E a lei de amor, segundo Jesus, ela não depende de nenhuma religião. A lei de amor que Jesus trouxe para nós, o mandamento maior, ele veio, né, com os ensinamentos do próprio Cristo, quando Jesus estava entre nós, dizendo: amai aos irmãos, né, como a si mesmo, amai ao outro como a si mesmo. E depois ele veio para refazer esse mandamento, trazendo esse mandamento novamente de uma outra forma, dizendo: amai aos outros como eu vos amei. E aí ficou mais difícil para nós, né? Porque amar ao outro como eu me amo, eu preciso de me amar, mas está mais ao meu alcance. Quando a gente fala amar ao outro como Jesus amou, isso se torna uma missão mais difícil. Mas isso não está ligado a nenhuma religião em si, né? Não está, apesar de todas as religiões professarem, trazerem Jesus, os ensinamentos do Evangelho, ela não está ligada a uma única religião. Nós podemos ver isso, a lei de amor, né, instituída em toda parte. Então, isso fica muito claro para nós quando a gente escuta uma história da Madre Teresa de Calcutá. Muito linda a história. Conta para nós aí. E ela diz, eles contam, né, que havia um senhor idoso que foi abandonado pela família perto de uma lixeira. Muito doente, a família não aguentava mais cuidar. E aí Madre Teresa, com toda a sua bondade, recolheu esse idoso e levou para o seu instituto. E cuidando dele no instituto, dando alimentos, remédios, cuidando todos os dias com muita paciência, com muito amor, fraternidade, ele, quando recobrou os sentidos, quando ele se fortaleceu, a primeira pergunta que ele fez para a Madre Teresa foi assim: qual é a sua religião? E Madre Teresa sabiamente respondeu assim: a minha religião é você. Nossa, uau. A minha religião é o amor, que é a mesma religião de Jesus. Olha que lindo isso. Lindo, lindo. Então, se a gente tiver em mente que basta amar, amar, amar incondicionalmente, nós estamos vivendo todos os ensinamentos do Cristo e dos seus discípulos, né? Independente da religião que professamos. Só precisamos amar. Seria simples, né? Muito bom, hein? Mirella, então, quanto tempo, né? Que bom tê-la aqui de novo. Obrigada. Amar, Jesus mesmo falou, né? Amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com todo o seu conhecimento, com toda a sua mente, com toda a sua alma, né? E ele ainda conclui que nisso está toda a lei e os profetas. Para que naquela época o pessoal pudesse entender que isso tudo se resumia
tudo ao amor, né? Então, assim, a, a religião, então, ela é a mesma coisa que religiosidade? Será que, né, religiosidade é diferente de religião? Que você acha disso? Existe muita diferença entre religião e religiosidade. A religião, ela é um sistema organizado de crenças, de ritos, rituais, né, de dogmas. E ali existe uma forma de se ligar a Deus, mas existe também uma comunidade de fé. Envolve toda uma comunidade de fé. Isso é uma religião, é uma organização sistematizada. Agora, a religiosidade, ela é íntima e individual. Ela é em você. E precisamos ter a religiosidade independente da fé que professamos. Porque sabemos, né, que as palavras não são tão valorosas quanto os exemplos que nós damos. Então, a religiosidade, ela está nisso, ela está no nosso íntimo, como nós nos ligamos a Deus, aos seres superiores, e ela pode se manifestar através da fé, através da devoção, através de práticas ritualísticas também, dentro de religiões. Mas é muito diferente, né? Religiosidade, ela é única do ser humano, ela é individual, íntima, é a nossa vivência da religião. Ô, Mirelle, você acredita que dentro desse raciocínio aí, que as pessoas ainda precisam dessas formas pré-constituídas, de uma tradição, de uma forma, para poder ter essa comunicação? Não bastaria a, a, a comunicação feita pelo pensamento, pelo coração? Não seria talvez mais fácil, não? Seria muito mais fácil se a gente tivesse desde sempre entendido a lei do amor, né? A lei divina, a lei maior, o mandamento maior que a lei do amor. Mas às vezes nós temos a necessidade de nos ligarmos ao alto através de uma crença. Então, o que a gente vai buscar lá na origem da palavra religião, né? Que vem do verbo religare, que é religar-se a Deus. Então, nós precisamos nos ligar a Deus de alguma forma. Agora, a forma que nós Que a gente escolhemos nos ligar a Deus, ao alto, às coisas do alto, aí cada um precisa ter a maturidade de saber o que mais lhe atende, né? Se realmente ligar, né? Tipo, se ela se identifica com que aquilo faça o religar, e, de certa forma, ainda é válido, né? Com certeza. A gente precisa buscar na nossa essência, né? Essa ligação com Deus. Porque às vezes o que a gente busca é um culto externo. E quando a gente busca um culto externo, não menosprezando, ou, né, quem gosta e quem faz, mas a gente precisa, o culto externo ele é válido, mas a gente precisa de viver o nosso culto interno. É uma ascensão, né? É verdade. Paulo fala, né? O Paulo, nas suas cartas, ele fala que a letra mata e o espírito vivifica, né? Isso mesmo. Então, se a gente pode colocar essa leitura de Paulo em cima disso aí. Os cultos externos, tudo bem, são válidos, mas só eles, às vezes, não é suficiente, porque o que vivifica é o espírito, né? É o que a essência que está dentro de nós, a vivência, né? Ô, Mirelle, por exemplo, nós poderíamos dar um exemplo aqui de uma pessoa que não vá a cultos religiosos, qualquer que seja, não vá, mas vive lá na rocinha dela, numa casinha simples, cuidando dos seus animais, sendo uma pessoa boa, sabe, cultuando a natureza, aquela pessoa que realmente vive uma certa religiosidade, uma paz, mas ela não vai a culto nenhum. Em comparação com outras pessoas aí que vivem
vivem nos cultos religiosos, em formas, em dogmas, mas vivem uma vida cheia de atribulações, de mentiras, de devaneios. Estaria aí mais ou menos desenhado o que é viver a religião e viver uma religiosidade? Exatamente, né? Quem tá lá na rocinha, vivendo a religiosidade, aprendeu a lei do amor. Não tem nenhuma garantia de que a pessoa que frequenta uma sinagoga, uma igreja, um templo religioso, uma casa espírita, um terreiro de umbanda, Tá com o passaporte carimbado para vive poder. a religiosidade. Não existe garantia, né? O que importa, o que salva, né? O que nos mantém religados a Deus é a nossa vivência no bem, o nosso exemplo de amor, a nossa caridade e o que a gente faz pelo nosso irmão vivendo os exemplos que Jesus deixou para nós. Independente da religião que nós professamos, né? Não existe garantia de que se eu cultuar algo, se eu for ao templo, eu serei uma pessoa boa. Normalmente, as pessoas tendem, né, a ser. Que bom, as pessoas que procuram uma religião tendem a ser boas. Mas não existe garantia. Porque, às vezes, na religião ainda não entendemos o princípio essencial, que é amar ao outro incondicionalmente como Jesus amou. Né? Viver os exemplos, viver o que ele nos ensinou através do Evangelho, do que ele deixou para nós. E é interessante que quando a gente fala disso, a gente pensa em ser religioso ou ser religiosista. E Existe diferença. existe muita diferença, né? Ser religioso e ser religiosista. Então, quando a gente pensa, a gente precisa pensar em ser religioso. Porque ser religioso, estamos vivendo o culto em nós. Estamos praticando as palavras que Jesus deixou para nós no Evangelho, estamos vivendo os ensinamentos do Cristo. E quando a gente tem uma postura religiosista, nós estamos buscando o externo Que era o daquele que culto. acontecia com os fariseus. Que é o que acontecia. Então, às vezes, as pessoas se importam em ir a uma festa daquela crença, com a roupa que vai vestir, né? Como vai se calçar, se portar. Aparecer para o outro. Né? Tem uma visão muito materialista nisso tudo. E a essência ficou esquecida, ficou para trás, né? O que importa, lá no Pequeno Príncipe já se dizia, né? O que importa é invisível aos olhos. Não é uma visão materialista do mundo, dos cultos e de tudo mais. Existe até uma pesquisa científica interessante que fala assim que quando nós estamos dentro de um templo, seja ele qual for, né, igual a gente já citou, uma sinagoga, uma igreja, um templo qualquer, e nós somos banhados de uma certa emoção religiosa, porque muitas vezes lá dentro nós conseguimos fazer uma ligação com o superior, né? Com Jesus, com o divino, mas cientificamente eles dizem que às vezes a música alta, a banda tocando, aquelas luzes piscando, isso faz o nosso cérebro produzir dopamina e injetar o hormônio do prazer no nosso sangue. E por isso que a gente tem aquele prazer de estar ali. De voltar lá, né? De voltar, de seguir, né? Me sinto bem ali, né? Se sente bem, se sente confortado. Mas cientificamente isso é provado. E muitas vezes a pessoa acha que está tendo uma sensação, aquela sensação porque está se aproximando, né? Do divino e tal, mas é químico. Então, o que a gente precisa de sai ver dali, acabou. é que no Evangelho fala assim que muitas vezes em um culto religioso podem ter, por exemplo, 1000 pessoas e apenas 2 estarem conectados com o alto.
Apenas dois estarem em contato com o divino realmente. Porque às vezes está lá, mas a cabeça está em outro lugar, está em outro pensamento. Né? Então, o que importa é que a gente realmente viva. Que a gente viva esses sentimentos, a essência, né? E os mandamentos de Jesus do jeito que ele deixou para nós. Então, com esse pensamento, a gente pode pensar assim que existe várias formas da gente comunicar com Deus. Existem várias formas que a gente pode fazer várias formas diferentes, né? Sim. A gente fazer essa conexão com Deus. Existem várias formas diferentes, né? Inclusive, várias religiões diferentes. Nós temos no mundo, no Brasil, várias religiões, né? Que tem muitos adeptos. Mas o que a gente precisa de entender, basicamente, é que o Raul Teixeira conta uma história incrível também. Vou contar outra história. Então vamos lá. Quem que é Raul Teixeira? O Raul Teixeira é um grande escritor, né? Um grande palestrante que fala do amor ao Cristo. Então, ele conta uma história muito interessante. Também, né? Um escritor maravilhoso. Ele fala o seguinte, que quando Deus foi criar as religiões, porque Deus, pode procurar, a gente não tem. Qual a religião de Deus? Qual a religião de Jesus? A gente não tem, né? Um registro disso. É o amor. É o amor. Quando Deus foi criar as religiões, ele fez um enorme espelho. Um espelho gigante. Só que ele deixou esse espelho cair na terra. E quando esse espelho caiu, ele se quebrou em milhares de pedacinhos. E aí, cada religião foi lá e pegou um pedaço desse espelho. Então, uma religião A foi lá, pegou uma parte desse espelho, a religião B foi lá, pegou outra parte do espelho, a outra foi e pegou. Só que cada uma que pegou uma partezinha desse espelho... Nós estamos falando de religião, não da religiosidade, né? Exatamente, das religiões, né? Cada religião que pegou um pedacinho desse espelho achou que tinha o espelho completo. E aí a gente começa a entender tudo, né? Porque as pessoas acham assim, a minha religião é melhor. A minha religião é... E começa a haver um sectarismo, uma divisão das pessoas de acordo com a religião que elas professam. Sem entender, né? Que as religiões não importam. Que o que importa é a lei de amor. Então, cada um que pegou um pedaço do espelho achou que tinha religião completa. Mas a gente só vai ter o todo quando a gente juntar todas as partes do espelho de novo. Então significa que cada religião tem a sua verdade. Existe verdade em cada pedacinho desse. Existe verdade, existe Jesus. Só que ali não é o todo. Em cada pedacinho de cada espelho. Mas não é o todo. Se a gente juntar, talvez a gente consiga ter o reflexo do divino. Exatamente. Né? O reflexo do todo. Então, nenhuma é completa. Nenhuma é melhor do que a outra. E a gente cria, né, essas divisões esses rótulos religiosos. Porque fulano é de tal religião. As guerras religiosas que hoje estão... Né? Estamos no século XXI, ainda tem as guerras religiosas. As guerras religiosas são tão complicadas, né, gente, no mundo, sem fim as guerras religiosas. Porque não entenderam, né, a essência. Não entenderam a essência. Então, se a gente juntar todas as partezinhas do espelho, a gente vai ter o todo. Que seria o ideal, que seria a verdade, que seria o que a gente precisa. Que é a religião de Jesus, que é o amor. Sim. Eu lembrei de uma historinha aqui. Posso contar essa historinha? Conta aí. Porque você me fez, a Mirelle me fez lembrar sobre uma passagem, uma historinha chamada O Tapetinho Vermelho. Você conhece essa história? Não conheço. Não? Não. Conhece, não? Não. Eu ouvi essa história uma vez, eu fiquei assim, gente, que história mais... E tem muito a ver com o que a gente está falando. Uma criança estava em febre alta, e a febre não abaixava, só aumentando, e a mãe desesperada, e eles moravam num lugar muito ermo,
não tinha médico, não tinha vizinhos, a mãe não tinha outra solução a não ser, já tinha tentado de tudo, buscar um médico. E a cidade vizinha era longe, ela tinha que sair. Ela deixou a filha, né? E falou assim, olha filha, vou te deixar aqui, eu vou buscar um médico. Eu vou deixar a chave debaixo do tapete vermelho e volto. E ela saiu e chegou nessa cidade depois de muito tempo. Procurou o médico daqui e dali, não achou de jeito nenhum. Foi numa outra vielazinha, procurou o médico, não achou. E a noite foi caindo, ela foi ficando desesperada e muito decepcionada. Ela voltou. Quando ela volta, ela encontra-se uma igreja e ela não tinha costume de rezar, de entrar em igreja, até achou estranho assim, mas ela estava até cansada e entrou nessa igreja e falou assim, olha, que lugar bacana. E sentou lá e viu duas senhoras que estavam ali fazendo as suas orações e falando palavras bonitas. Ela pensou, eu vou tentar fazer isso aí, quem sabe dá certo, né? Só que ela não tinha costume de rezar. E ela falou com Deus do jeito dela, todo sem conexão às palavras. E as duas senhoras que estavam lá, olhou para ela assim e falou assim, mas só está incomodando as nossas orações. Mas eu só sei falar desse jeito e não é assim que fala, só tem que, né, saber como é que fala. Não, mas eu só queria falar uma coisa. O que você quer falar? Que o Senhor Jesus possa ir lá e curar a minha filha. E se ele for entrar lá e não souber onde é que entra, a chave está debaixo do tapetinho vermelho. Aí elas não aguentaram. Mas você está achando que Deus vai atender esse tipo de coisa, tal? Não é assim e tal. E deu até um estresse assim, né? A senhorinha foi embora, retornando para sua casa. A hora que ela chega assim, já muito desiludida, não conseguiu o médico, ela abre a porta e a filha já estava pulando assim de alegria e alça assim com ela, dá um abraço da mãe. Fala assim, minha filha, você melhorou, o que aconteceu? Mãe, você não sabe, ainda há pouco bateu na porta uma pessoa e eu não sabia o que ia fazer, eu estava fraca, falei para ela que a chave estava debaixo do tapetinho vermelho. Essa pessoa foi, abriu, entrou e perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu falei que eu estava doente, estava custando assim. Ela me pegou no colo e começou a falar algumas palavras, cantou algumas canções. E qual era o nome dele? Não, ele não falou o nome. Mas como é que ele era? Mamãe, eu posso descrever mais ou menos. Ele tinha uma barba muito bonita, uns cabelos bonitos, uma roupa branca, tinha atravessado assim, parece que era um lençol vermelho, e falou para mim que eu ia ficar boa, que as orações da senhora foram ouvidas. Que lindo, né? Essa é bacana, isso. As orações de coração são as mais eficazes, né? Aí está a religiosidade. Aí está a fé, a religiosidade. Aquela música do Renato Teixeira também fala isso, né? No final você fala, como eu não sei rezar, só queria deixar meu olhar. Olha você ver. Isso exprime o amor. É. Mir, mas olha aqui. Todas essas questões de religiosidade, de religião, então nós acabamos de ver que eu posso ter religiosidade dentro da religião. Exatamente. Né? Ou não. Ou é a situação que você falou que a pessoa frequenta a religião dela, mas não tem nenhum tipo de religiosidade. Né? Não tem nenhum problema em frequentarmos o culto externo, desde que também visitemos o culto interno em nós, né? Que tenhamos um olhar de fraternidade para o irmão que passa fome, que tem necessidade, né? Que tenhamos um olhar de caridade mais atento, né? Aí está a religiosidade, né? Exatamente. O agir, a ação. A ação que a gente faz, né? Com os preceitos aprendidos nas religiões. Com essa história do espelho, você conta também do Raul Teixeira, que é sensacional, né, Luiz? A gente começa a perceber, assim, que cada religião tem a sua verdade, né? Tem uma parte desse espelho,
às vezes julga que tem um todo ali, não aceita que a outra parte daquele espelho também tem uma certa verdade. A gente percebe que dentro de si alguma coisa, onde se dentro dessas filosofias que a gente está citando, alguma coisa se mistura ali, né? Aí, uma essência maior, tipo, o divino está ali. Tanto é que todos procuram a mesma coisa, procuram se aproximar de Deus, né? E, de alguma forma, as pessoas acabam identificando. Às vezes existe um preconceito com uma religião ou outra, que é super comum. Eu estava até conversando com uma amiga aqui mais cedo, que ela falou que no trabalho dela ela não pode falar da religião dela, mas os outros podem falar das deles. Normal, né? Normal. Preconceito Mas o que eu quero dizer é assim, ainda grita, né? além, existe esse preconceito, mas as pessoas não percebem que existe um comum, que é querer se aproximar, Que une todas, que une, né? aproximar de algo maior, né? Aí eu deixo com você para você falar para a gente, tipo assim, existe essa procura por algo comum, não existe? Existe essa procura por algo comum se nós tivermos, como Jesus disse, ouvidos de ouvir e olhos de ver, né? Precisamos entender urgentemente que não podemos ficar criando rótulos religiosos para as pessoas. Que não nos cabe julgar a pessoa pela religião. Que não nos cabe esse tipo de prática no mundo hoje mais. Que se a pessoa está vivendo a religiosidade, fazendo a prática de caridade dela, né, vivenciando o evangelho de Cristo no seu coração, pouco importa a religião que ela tenha. Né? A gente precisa ter isso em mente. E é interessante, hoje eu trouxe aqui umas frases que eu vou ler para vocês. Tem umas frases aqui, eu não vou contar, eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. E depois eu conto, tá? Então tá. Eu vou ler a frase e vocês vão ver se ela tem sentido. São frases diferentes, de pensadores diferentes, e vamos ver assim, se elas têm sentido para a nossa vida. Mirelle, mas antes que você fale pra gente, pessoal de casa, ó, deixa aqui nos comentários se vocês adivinharem aqui algum autor de alguma frase. Boa. E aproveita e já curte, deixa o like aqui, compartilha e se inscreva no canal aqui pra gente poder passar isso para mais pessoas poderem assistir. Vamos lá, Mirelle. Então vamos lá, ó, primeira frase, hein? Não é a religião que salva. Tem sentido, gente, isso? Não é a religião que salva. O que salva é a sua atitude dentro da sua religiosidade. Essa é boa, hein? Não Bonita, tenho a menor né? ideia quem falou isso, mas essa é boa. Tudo a ver, né, gente? É pra Com o gente que nós pensar aqui. falamos. Vamos ver se o pessoal vai adivinhar. Gente, eu acho difícil adivinhar. Essa frase é de Damião Maximo, escritor e analista educacional de Roraima. Nem sabemos a religião dele. Nem sei quem é. Nem sabemos. E escreveu uma frase tão linda, com tanto sentido, né? Um pensamento tão bonito. Isso tá difícil. Essa A aqui segunda vai ser- frase, essa é mais fácil. Vamos ver se a gente vai conseguir, olha. Essa a gente não tem o autor, gente, mas a gente tem a linha de pensamento que determinada religião segue. Então vamos lá, olha. Não busque no mundo o que está dentro de você. O que somos é consequência do que nós pensamos. Então não adianta buscar no mundo a felicidade, as coisas que estão dentro de nós, né? Nós somos o que pensamos. Se a gente pensa positivo, Boa. nós seremos positivos. É uma Isso. frase interessante Interessante. essa, hein? De onde será essa frase, gente? De onde surgiu isso? Nem ideia, né? Nem ideia. Tá aqui, Essa Xavier, frase não sei. é do Candomblé. Legal. Linda, né? Essa frase. Terceira frase. Tudo gera bagagem que nos dá meios para atingir a evolução. Porque tudo é aprendizado, né, gente? Tudo gera bagagem e nos dá meios para atingir a nossa evolução. Tudo ensina os erros, os acertos, né? Linda frase também, tem muito sentido para nós, né? Sabe de quem que é essa frase, gente? Nanã, orixá da Umbanda.
Quarta frase. Essa é famosa, hein? Essa frase é famosa. Seja Vamos ver. a mudança que você quer ver no mundo. Esse é o Gandhi. Esse é do Gandhi. Linda, né? te Mahatma contou, né? Gandhi. Acho que ele colou, não foi? Colou. Que isso, eu li o Frase pensamento. 5. Que não tenhamos vergonha de tocarmos as feridas dos que sofrem, mas tentemos sará-las com verdadeiros atos de amor. Forte, hein? Entendem? Total ideia do Nossa, Cristo, né, total. gente? E aí, pessoal? Essa, sabe de quem, gente? Papa Francisco. Que lindo, hein? Linda frase, né? E a última, hein? Olha só, adoro essa frase. Achei ela, assim, muito interessante. Fala assim, olha. A direção em que você está é mais importante do que a distância que você já percorreu. É profunda? É. Profundo isso. A direção que você Nossa, mas tem está todo um sentido. é mais importante do que a Deixa o passado no distância passado. que você já percorreu. Essa frase é de René Kivitz. Ele é um pastor da Igreja Batista. Bom, Essa foi bonita, viu? por que trazer tantas frases diferentes, né, gente? Olha, do candomblé, da Umbanda, de Gandhi, né? Do Papa, de um pastor da Igreja Batista. Para mostrar que existe verdade em tudo. Que é exatamente a história do espelho, né? É universal. É universal. O tanto que essas frases, independente da religião, que elas, né, das pessoas que professam, seguem, independente da religião delas, as pessoas que disseram essas frases têm muito sentido para nós. Todas elas. Mirelle, aí pegando esse gancho aí, né, de frases universais, se Jesus tivesse hoje aqui conosco, qual religião ele nos recomendaria? Ele recomendaria ele já recomendou, mas nós não tivemos ouvidos de ouvir, né? Jesus recomendaria a religião do amor, que é o seu mandamento maior. Sem dividir as pessoas, sem professar fés de forma de um ser melhor do que o outro, né? Sem achar que alguma delas tenha verdade absoluta, sem preconceitos, sem colocarmos rótulos religiosos nas pessoas. Porque Jesus, gente, ele nem pediu para ser amado. Não pediu, ele só amou. Jesus só amou. Foi o exemplo que ele deixou para nós. E a religião dele é a religião do amor, que deveria ser a nossa também. Né? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. Ele não falou que é aquela religião, né? Ele deixou essa. como exemplo só o amor, né, gente? Como que seremos conhecidos? Os discípulos perguntam para ele, né? Como que nós seremos conhecidos? Como nós vamos saber Identificar, né? por muito se amarem? E é essa realmente a mensagem que a gente precisa ficar, precisa viver e precisa ter esperança. Exatamente. Não é? Que haja menos preconceito, né? E mais abraços fraternos, Isso. mais acolhimento, né? E mais amor entre todos nós, independente da religião, da raça, da cor. Não devemos dividir ninguém, devemos somar todos, assim como os caquinhos do espelho. Muito bem, então estamos chegando aqui a mais um episódio, né, finalizado. Queremos agradecer muito a Mirelle, que nos honrou com a sua presença aqui. As portas estão abertas para novos episódios. Muito obrigada. Né? Tudo bem se ela vier? Uai, vou pensar. Para quem não sabe, os dois são casados, viu? Esse aqui é meu anjo encarnado. Será, gente? Vai pro céu. Ela
trabalho. Ela. Eu. Verdade. Gente, então, nós tivemos aqui esse episódio maravilhoso, né? A gente pode perceber que existe várias formas, então, várias formas diferentes da gente alcançar Deus, de alcançar o divino. Né? Todas elas são válidas, todas elas têm as suas características, mas como a gente viu aqui nas frases, existe um fundo que é igual, que é a gente querer realmente nos aproximar cada vez mais das esferas mais altas do divino, né? Mirelle, obrigado, viu? Espero te encontrar mais vezes. Né? E volte sempre. Seja bem-vinda ao Despertar Podcast. Obrigada. Meu amigo, terminamos por aqui. Mais uma vez, né? Mais uma vez. E gostaríamos de agradecer, né, o Fábio, todo mundo aí. Chegamos ao final de mais um Despertar Podcast. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Até o próximo Despertar Podcast.